Vamos continuar aqui no nosso exemplo. Deixa eu compartilhar a tela. Eu vou explicar o que a gente começou a fazer na aula passada, né? Bom, então o que a gente fez aqui no exemplo? Você tem, no primeiro trimestre de 2020, você tem vendas no total de R$1 milhão, tributos sobre essas vendas de 20%, o CMV foi 450 mil. De forma ilustrativa e para fins pedagógicos aqui, a gente está assumindo que o contrato de venda, a empresa ela se garante tanto no produto que vende que ela dá 9 meses para o cliente. Nesse período, se ele quiser, ele pode devolver o produto e a empresa reembolsa o valor recebido. Tá? Então, como esse contrato tem essa cláusula, né, e existe essa possibilidade de devolução, então uma parte da receita, ou no limite toda ela, pode não ser considerada ganha, né, porque já que existe esse risco. Então, para fins de reporte financeiro, a empresa precisa estimar quanto ela acha que vai ser devolvido, que aí ela reporta como lucro aquilo que ela estima que vai estar certo, que ninguém vai devolver. E espera, ela tira do resultado a parcela referente àquilo que ela acha que pode ser devolvido, porque se devolverem, ela já incorporou o efeito. Se não, lá na frente ela reconhece essa parcela. Então, é a parcela que ela acha que pode não se concretizar. Por isso que a norma diz, olha, você não reconhece no resultado esse montante. Então, para isso, você tem que encontrar o preço de transação sempre aqui, quando você vai contabilizar a receita, só que esse direito material de devolução, ele é uma contraprestação variável, e o preço de transação ele tem que ser ajustado pelas contraprestações variáveis. Então, o que a empresa faz? Ela tem um valor contratado, que é o valor nominal, o valor de nota fiscal. Tem 1 milhão, tira os tributos, que a receita sempre vai ser líquida desses tributos, tá? Tributos sobre a receita, no caso, PIS, os tributos PIS, COFINS, ICMS, ISS, tá? E aí tem uma receita que esse seria o preço de transação numa situação normal, sem contraprestação variável alguma. Mas como a empresa dá esse direito de devolução, né, ela precisa estimar quanto ela acha que vai ser devolvido. Então, no nosso caso, a empresa estimou que 10% das vendas seriam devolvidas. E a contraprestação variável vai ser justamente 10% da receita. E aí nós vamos ter o preço de transação de 720. Só que você precisa contabilizar, por conta da exigência tributária, 1 milhão. Tá? E aí a diferença, 80, vai ficar em ajuste da receita bruta. Então, o que é que vai fazer? O primeiro lançamento aqui, ó. Eu vou ter o lançamento aqui da receita bruta, foi tudo à vista. Eu tive várias vendas, eu estou fazendo um lançamento só representativo de tudo. Tá? Eu vou ter aqui, eu registro os tributos sobre vendas, que isso aqui vai ser dedução da receita bruta. E aqui eu vou contabilizar o ajuste da receita bruta, que é para sair de 1 milhão e chegar em 720, eu tenho uma diferença que é de 200, que é tributo, que vai para dedução, e fica faltando 80, que é esse ajuste. Só que isso aqui, na verdade, ele representa a parcela da receita que não vai se realizar em função da devolução, por isso que não integra o preço de transação. Então, normalmente, se fosse só pelo CPC 47, eu teria um registro de receita de 720 aqui, ó. Tá? E a diferença seria contabilizada no passivo. Como eu preciso registrar a receita bruta por conta da exigência tributária, a legislação diz que a diferença não justificada pelas deduções da receita bruta, eu tenho que jogar em ajuste da receita bruta. Então, eu jogo 80 aqui, lanço aqui. A contrapartida é o passivo que representa o valor que eu tenho que devolver, que é o passivo de restituição, caso a devolução ocorra. O passivo, o valor que eu tenho que reembolsar aos clientes. Então, eu tenho um crédito aqui no passivo. Quanto eu vou ter que reembolsar? 100, que é 20% do milhão. Então,
o que é que acontece? Esse 100, do ponto de vista do patrimônio da empresa, se acontecer a devolução de 100, ele vai desembolsar 100, porque vai reembolsar, certo? O cliente, mas desse valor ele recupera 20%, que é crédito dos tributos, ICMS, PIS e COFINS. Então, quando ele faz esse desembolso, né, esse pagamento para o cliente, o efeito patrimonial ao final não é de 100, sai 100, mas ele recupera 20 de créditos, tal qual vocês viram lá em contabilidade tributária 1, apuração de ICMS, de PIS e de COFINS. Então, ele vai ter esse crédito de 20. Então, o efeito patrimonial ao final é um decréscimo de 80. Então, o que é que eu faço aqui? A sugestão de lançamento. Ele registra numa conta, no passivo 100, e cria uma retificadora de 20, que representa os tributos. Quando eu junto as duas contas, no balanço vai aparecer quanto? 80. Em contrapartida, o ajuste da receita bruta. Eu poderia registrar só 80 aqui, e se houvesse a devolução mesmo, eu registraria o efeito dos tributos. Era uma possibilidade também. Lançamento contábil aqui você pode fazer de várias formas. Tá? O importante é que você consiga evidenciar a situação patrimonial, econômica da empresa, os fluxos de caixa direitinho. Mas quantidade de contas que vai utilizar, como vai fazer isso, não tem muito, não tem uma regra estabelecida. Agora, a regra tributária exige que você tenha, desculpem, que você lance esse valor na conta ajuste da receita bruta. Bom, isso é o lado da receita. Do lado do custo, veja só, se eu não estou levando 10% da receita, eu também não vou levar para o resultado 10% do custo. Então, eu venho aqui, ó, o meu CMV, se nada tivesse, se não tivesse essa hipótese, né, essa de contraprestação variável, o CMV seria 450, que é o que saiu do estoque. Mas, olha, se eu digo que 10% eu acho que não vou devolver, eu vou mostrar na contabilidade um resultado equivalente à venda de 90%. Então, o que vai de receita é o equivalente a 90% do que está sendo vendido. E de custo também. Então, no passivo, eu registro aqui a obrigação que a empresa tem junto ao cliente quando o cliente devolver a mercadoria, quer dizer, é o valor que a empresa tem que reembolsar. E do lado do ativo, ele não leva para o resultado 10%, que é proporcionalmente ao que ele acha que vai ser devolvido, né, do estoque, e ele deixa aqui reconhecido um ativo, que representa o direito que a empresa tem de reaver, de recuperar a mercadoria quando o cliente devolver. Mas o cliente levou, aqui é só o direito. E aí eu só levo para o resultado o equivalente a 90%, que é a venda menos a estimativa de devolução, que neste caso é 10%. Se fosse 20%, eu levaria 80% do valor, entendeu? Então, lá no passivo de restituição, eu vou reconhecer o montante daquilo que eu acho que vai ser devolvido, relacionado à receita, e no ativo de recuperação, o montante correspondente ao percentual também de expectativa de devolução. Então, aqui, olha, quando eu venho montar a DRE, eu vou trazer aqui receita bruta, menos os tributos, ajuste da receita bruta, que está lá contabilizado, tem uma receita líquida de 720, que é o preço de transação. Esse cara aqui, ó. Certo? Ok? E aqui é o seguinte, eu tenho aqui o ajuste da receita bruta, que é aquela diferença tributária, e o CMV, ele vai vir aqui pelo valor que eu registrei lá, que é menor mesmo, tá? E aí eu tenho um lucro de 315. Lucro bruto, não vou ter despesas, porque eu vou tirar, para não fazer como eu fiz no outro exemplo, né? Não vou colocar nada, porque fica mais fácil lá na frente, para você confrontar os resultados, considerando mais de um período, para a gente entender como é que se reverte, né? O valor que eu deixo de reconhecer hoje, vou reconhecer amanhã, e por aí vai.
Então, se eu fizesse uma DRE fiscal, quanto é que seria a receita bruta? Seria 1 milhão, tributos 200, aqui seria zero. Minha receita líquida, portanto, seria 800, que é o valor sem. Para fins fiscais é isso, não tem essa história de estimativa, de expectativa de devolução. Para fins fiscais, a devolução só vai ter efeito quando ela de fato acontecer. Aqui é expectativa. CMV, para fins fiscais, seria 450, certo? E o lucro bruto seria 350, portanto, o lucro, esse aqui seria o lucro real, da base de cálculo da CSLL, nessa transação, sem ter outros ajustes, entendeu? Só que eu tenho diferenças, ó, entre, vou pegar o fiscal menos o contábil. Aqui, ó, vou puxar aqui, ó, não tem diferença, mas aqui eu vou ter, ó, a diferença positiva, então eu vou ter que fazer uma adição. E aqui também do mesmo modo, ó, no CMV, vou ter 45, é negativo, vou ter uma exclusão. Qual é o efeito final no resultado? O que é que eu tenho que fazer? Esse cara menos esse. Então, eu vou ter um efeito no resultado de 35. Eu tenho que aumentar em 35 o resultado contábil. Aqui no Lalu, ó, eu vou fazer uma adição, ajuste da receita bruta. Eu vou pegar esse cara aqui, ó, adição, CPC 47, seria isso aqui, ó, certo? Eu vou excluir o que eu tenho direito de custo, né? O custo, né? Porque o custo da contabilidade está menor. Aqui, ó, vou ter uma exclusão, CMV. Eu vou ter aqui essa exclusão. Quanto é que vai dar o lucro real? Essa DRE fiscal, deixa eu esclarecer, eu faço aqui para fins didáticos, entendeu? Ela não existe na vida real. Você pode fazer, mas oficialmente ela não existe. Eu só estou mostrando aqui, para cada rubrica, qual deveria ser o valor se eu estivesse utilizando regras fiscais. Então, aqui, em princípio, já é o lucro real, entendeu, Isaldo? Mas isso aqui não existe. Eu só estou fazendo para mostrar as diferenças, onde estão, entendeu? Bom, aí eu vou abrir as contas de parte B, né? Eu vou ter aqui esse ajuste da receita bruta, saldo inicial, débitos, créditos, saldo final. Então, aqui, olha, eu fiz uma adição, então um crédito na parte A e vai ser um débito na parte B. Aqui, se eu estou guardando na parte B aqui, adicionei hoje e estou guardando, é uma diferença temporária. Então, lá, em algum momento no futuro, eu vou ter que adicionar, ou vou poder excluir. Se eu estou adicionando hoje, eu vou poder excluir. E o contrário aqui, ó, CMV. Então, eu fiz uma exclusão aqui, ó, é um débito. Aí eu vou ter um crédito aqui, ó. Como se trata de diferença temporária, se eu estou excluindo hoje, em algum momento no futuro eu vou ter que adicionar. Então, terminei aqui a apuração. Bom, então vejam só, esta contraprestação variável, essa estimativa de devolução, isso que está aqui no passivo, ó, isso é muito parecido com a provisão. Só que ao invés de você... Na verdade, a gente pode dizer que é uma espécie de provisão. Só que ele se reveste nessa como é que se diz? Com características de redução da receita. Ela entra no cômputo do preço da transação. Não é uma provisão tradicional que você gera uma despesa, reconhece uma despesa. Ela já está no cômputo da definição, da determinação do preço da transação. Mas vejam só, é um valor estimado. Concordam? É um valor estimado. Então, imaginem que, isso aqui é no trimestre 1, né? Imaginem que no segundo trimestre, a entidade estimou que a devolução corresponderia a 25% das vendas. A entidade estimou que a devolução de vendas ocorrida no primeiro trimestre seria de 25, mais 15. Certo? Tá, isso aqui. Então, o que é que acontece?
Imaginando também, aí é importante, que eu só estou tratando dessa transação, tá? Eu estou isolando, que é para poder vocês entenderem o efeito. Mas na prática, você tem outras vendas acontecendo, você tem um monte de coisa ocorrendo aqui. Mas aqui eu vou isolar só a transação, só os efeitos dessa transação. Então, o que é que acontece? Se eu estou achando que a devolução vai ser de 25%, então eu preciso ajustar o passivo, e preciso passivo de restituição, e preciso ajustar o ativo de recuperação. Como essa alteração ela é da mesma natureza que essa daqui, então, na verdade, é como se eu estivesse ajustando o resultado do período anterior, concorda? Só que aqui só foi a 10%. Eu vou contabilizar mais 15%. Eu vou diminuir a receita em mais 15%. E o CMV também. Porque eu estou estimando que um percentual maior vai ser devolvido. O contrário aconteceria se eu achasse, por exemplo, que o percentual agora seria de 5%. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou fazer o lançamento aqui, tá? O que é que eu vou fazer? O meu de lançamento, isso aí eu poderia, por exemplo, fazer um lançamento da diferença, entendeu? E jogar direto ali no resultado. O aumento, a diminuição, no caso, da receita, né? Porque eu aumento aqui, e do CMV também. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar a conta de ajuste da receita bruta. Como se fosse um ajuste da receita, que de fato é um ajuste da receita dele. Tá? Porque ele vai ter outras receitas no período, entendeu? Ele vai ter outras receitas no período. Aí ele vai ter uma diminuição desse valor. Aí, se ele, em notas explicativas, ele detalha isso, sabe? Ele diz, olha, ela teve uma redução de tanto no período relativamente ao aumento da remensuração da contraprestação variável relacionada ao passivo de restituição, passou de 10% para 25%. Aí aqui o ajuste da receita é zero, tá vendo? Porque ele é encerrado. Aí eu já tenho esse saldo de passivo de restituição, eu vou aumentar mais 150 mil. Vou colocar aqui, ó. Certo? Só que ele é líquido do tributo, né? Porque esse tributo de evolução, eu tenho um saldo inicial, né? E eu vou ter aqui, ó, é 20%, né? Desses 150, eu vou ter 30%. Certo? Porque o total do que eu acho que vai ser devolvido é 250. 20% dele é 50 mil, que são esses dois aqui. E aqui eu vou colocar o líquido, 120. Então aqui, ó, quando eu for montar minha DRE, deixa eu ver se é certo, eu não vou ter receita bruta, porque não tem nada a ver com receita bruta, tá certo? Tem nada a ver com receita bruta. Aqui, ó, então veja só, eu fiz aqui, ó, o lançamento primeiro da devolução, porque eu não aumentei em 15%, na verdade, né? Aí eu registrei aqui o passivo, que é quanto eu vou devolver. Aí, como eu já tinha dito aqui, eu tenho os tributos, eu estou colocando como uma conta redutora, porque quando ele devolver isso aqui, se ele devolver, eu vou recuperar 20%. Então, eu devolvo 150, mas fico com crédito para bater dos tributos. Então, meu decréscimo patrimonial não é de 150, é de 120, porque eu devolvo 150 e recupero 30. E vai estar aqui, ó, no ajuste. Então, aqui, eu vou ter esse cara aqui, ó, eu não vou ter receita, eu vou ter aqui, ó, ajuste da receita bruta, do jeito que eu tive o outro lá. Certo? 120. Certo? E aí, o que é que acontece? Eu vou ter receita líquida, né? Aqui de 120, mas na verdade aqui, deixa eu ver aqui, é negativo. O ajuste é negativo, porque está diminuindo. Então ele vai aparecer para mim porque eu só estou com uma transação, tá certo? Como se fosse uma receita negativa. Mas na verdade, você está ajustando o valor que você reconheceu lá atrás. Porque aqui, olha, voltando para o primeiro período, tá? Eu reconheci quanto? 720. Mas se eu recalculasse aqui, olha, ao invés de 10% fosse 25%,
quanto é que seria? Seria 600. Então, eu estou corrigindo isso, olha. Se seria 600, e eu reconheci no primeiro trimestre 720, então eu teria que reduzir em 120 agora. É o efeito dessa contraprestação, do ajuste da contraprestação variável. E o CMV também vai ter um ajuste. Por quê? Aqui, olha, o meu CMV está zerado, né? O que é que vai acontecer? Eu vou ter o ativo de recuperação 45, certo? Eu vou ter esses 45 que já estão de saldo, só que eu vou ainda considerar mais 15%. O CMV foi de quanto? Foi 450, não foi? Eu estimei, se fosse 25%, eu não levaria para o resultado, como está sendo 25% que eu estou estimando, eu não levo para o resultado de 112,50. Como eu já reconheci aqui 45 do período anterior, eu tenho que reconhecer mais aqui 67,500. Que é a mesma coisa de eu pegar isso aqui e aplicar 15% aqui, ó, 67,500. Então, eu vou fazer um lançamento aqui ó, de 67,500. E é como se eu estivesse fazendo um crédito do CMV, que na verdade é o que acontece. Eu estou ajustando os valores lá de trás, entendeu? Só que eu estou fazendo agora. E isso acaba se misturando com as transações do período. Agora, a entidade pode fazer o seguinte, dizer, olha, eu não vou mexer nisso não. Eu não vou jogar aqui em cima não. Eu vou jogar aqui depois do lucro bruto. Eu acho, assim, tecnicamente não seria o melhor, porque isso tem a ver com a operação da empresa, né? E isso afeta a margem bruta dela. E outra coisa, a exigência tributária vai no sentido de que você tem que registrar esse ajuste da receita bruta. Então, isso vai reduzir as operações desse período, como se fosse um reajustamento daquilo que deixou de ser feito lá atrás. Porque você tem uma mudança de estimativa agora. E mudança de estimativa sempre é dali, quando você ajusta naquele período, para frente. Tá? Então, aqui eu vou fazer o CMV, vou ter esse crédito aqui, ó, 67,5. Então, meu efeito no resultado, ele é de menos 52,500. Olha, se eu tivesse a devolução de, quer dizer, aqui, ó, eu tenho receita líquida de 800 e CMV de 450. Vai dar esse lucro aqui. 350, que é o fiscal. Se os clientes devolvem 10%, então é menos 10% da receita, vai dar 720, e menos 10% daqui. Quanto é que fica o resultado? 315, que é o que está lá. Certo? Se os clientes devolvem 25%, é como se eu vendesse somente 75%. Então, aqui eu vou ter 600 de receita. O estoque vai ser 75, vai dar 337. E eu vou ter 262,500. Então, veja só, no primeiro período, eu tirei aqui 35, você vê a diferença entre o resultado, né, que é 35, e nesse daqui, eu vou tirar 52,500, que é o efeito que está aqui, ó. Tá vendo? 52,500. Veja só, gente, isso é contábil, tá certo? Contábil, não tem nada. A única coisa do tributário é esse ajuste da receita bruta. A única coisa. Mas o registro contábil ia ter que ser feito, de todo jeito. Né? Porque eu ia ter que registrar um efeito de 52 líquido aqui. Ia ser o efeito no passivo contra também o efeito do ativo. Aí dá líquido dá 52, menos 52. Então, fiscalmente, não tem nada se eu fosse fazer um levantamento fiscal. Por quê? Porque é só mudança de estimativa. Isso, para fins fiscais, não é praticamente é como se não existisse.
Isso é o que acontece, né? Então, para fins, como eu disse, para fins fiscais, tudo que é de estimativa não existe. Então, aqui eu vou ter essas diferenças. Ó. Então, eu vou adicionar 120 e vou excluir 67,5. E aqui, ó, o lucro real do período é zero, que é o que vai acontecer aqui, ó, zero. O que é que vai acontecer na parte B? Eu vou ter aqui um saldo de 80 do período anterior, mais 120 vai me dar quanto? Os 200. Porque eu saí da situação, olha, que era para ter uma venda de 800 contabilmente, com devolução, estimativa de devolução de 25%, eu fico com a receita de 600. Então, eu tenho uma diferença em relação ao fiscal de 200. Porque para o fiscal foi isso aqui, ó, que seria venda cheia, venda cheia, isso aqui seria o fiscal. Devolução de 10% e devolução de 25%. Veja quando eu vou ficar na parte B, 200 aqui, e do CMV, eu vou buscar o saldo anterior também, 45, eu vou ficar com quanto? Com 112,500, que é justamente se eu pegar, ó, foi 450, menos os 25%, vezes 25%, vai me dar 112,500, que é o quanto do CMV que eu não levei para o resultado contábil, no final das contas. E que fiscalmente eu deduzi, olha, vou lá para o primeiro período. Ó, fiscalmente, quando eu fiz a exclusão aqui, ó, tá vendo que eu considerei aqui? Eu fiz a exclusão dos 45, eu deduzi. Para fins fiscais, o CMV foi 450. A receita bruta foi 1 milhão, teve tributo sobre venda, e tributo sobre vendas, e tive receita líquida de 800. Então, é venda cheia. Então, para fins fiscais, a tributação foi na integralidade da operação, não considerou essa estimativa de devolução. Isso ficou só no contábil. Tá? Então, essa é a situação aqui. Então, vamos agora aqui para o terceiro trimestre, e aí a gente vai fazer nós vamos lidar aqui com algumas hipóteses, tá certo? Então, eu vou ter aqui, ó, T3, no terceiro trimestre. Então, qual é a primeira hipótese aqui, ó? A gente vê o que acontece. Eu só vou considerar as transações assim, como se só existisse essa operação, tá? Para não misturar. As devoluções ocorreram de acordo com o esperado. Então, veja só, se a devolução aconteceu, tá certo? De acordo com o esperado, o que é que eu tenho que fazer no resultado contábil aí? Vamos lá, o que é que a gente tem que fazer aqui? Então, eu vou dar baixa no passivo, né? Então, o que é que vai acontecer? Qual é a contrapartida para eu dar baixa? Vou fazer um débito, não é isso aqui? Contabilmente, pense na sua contabilidade. Você está pagando um passivo. Então, eu vou baixar um passivo. É isso ó, que eu estou fazendo. Vou pegar aqui, ó, vai sair quanto? 150. Certo? Resolvi esse passivo. Ó. Esse passivo ele vai ser... Vai para o espaço. Não estou devendo mais nada. Aí o que é que eu tenho? Vamos por parte. Vou pegar as duas coisas que você falou, que é o mais evidente, né? Eu tenho o passivo que eu paguei, e qual é o outro ato? Eu paguei o dinheiro e recebi a mercadoria, né? Então, aquele ativo que eu tinha aqui, o ativo de recuperação, o que é que eu vou fazer? Eu vou baixar esse ativo de recuperação, porque eu não estou recebendo a mercadoria, certo? E ela vai ela volta para o estoque, no reavi 112. Fiz isso aqui. Então, eu resolvi já duas coisas. Então, veja só, contabilmente, se eu fosse pelo CPC 47, vou mostrar aqui como seria, tá? Eu não teria nada de ajuste da receita, entendeu? Esse tributo de devolução aqui, ó, que eu criei, eu teria aqui, ó, tributos a recuperar, certo? E pegaria 20% disso aqui, né? Certo? Deixa eu ver aqui. Aqui era 250, né? Foi a totalidade, né? 150. E aqui eu teria 50 e eu simplesmente, olha, baixaria esse 50 aqui, ó,
ficaria tributos a recuperar. 50. Certo? Isso é o que aconteceria se eu não tivesse nada de ajuste de receita bruta, de nada. Seria isso aqui. E veja só, estes seriam os lançamentos de acordo com o CPC 47, se eu fosse fazer assim. Então veja que não tem nada de resultado, né? Não tem nada de conta de resultado aqui, ó. Então, essa parte aqui da DRE, olha, se a gente for pegar, lembra que eu disse que daqui para baixo é contábil? Eu não teria lançamentos. Então, a minha DRE, se eu fosse apresentar uma demonstração dessa, considerando só isso e só essa transação, eu não ia ter demonstração, porque não ia ter nada para evidenciar, porque toda a movimentação foi só em contas patrimoniais. Por que isso? Porque eu não vou reconhecer nada no resultado. Contabilmente. Parte contábil mesmo, pela norma, por conta da estimativa. Porque esse efeito da devolução, ele já foi antecipado aqui, ó. A empresa, ela tirou quanto do resultado dela? Ela tirou 35 aqui, que é o efeito da devolução, né? E tirou mais 52 aqui. Então, o resultado já foi impactado por essa devolução. Isso é que é digamos, a beleza dessa exigência. Por quê? Se a empresa, né, avalia que é muito provável que a mercadoria vai ser devolvida, ela não vai reportar um lucro relativamente àquilo que é muito provável ser devolvido. Ela reporta menos. Se a devolução acontecer, ela já estimou o resultado, já antecipou aqui no resultado. E no período da apuração, da devolução, não tem nada para fazer no resultado. Ela vai só baixar os valores que estão pendurados aqui no ativo e no passivo. Isso considerando apenas o CPC 47. Só que isso era o que a gente iria fazer e o que a gente iria levantar se eu aplicar somente o CPC 47. Só que eu tenho que fazer o registro fiscal. Então, veja só. Contabilmente, eu estimei a devolução lá atrás, só que para fins fiscais ela foi desconsiderada. Eu não fiz as adições e exclusões, eu tributei o valor cheio. Agora, o fato devolução aconteceu. Apesar dele ter sido estimado previamente pela contabilidade e impactado o resultado e o patrimônio da entidade, o efeito tributário dele vai se dar agora, quando de fato a devolução ocorreu. Olha, se você pegar ICMS, você só vai ter o crédito do ICMS nesse período agora, que a empresa emitiu a nota, devolveu a mercadoria, né? O cliente devolveu, a empresa emitiu uma nota de entrada, vai poder tomar o crédito. Então, os efeitos tributários, eles não vão ocorrer, não vão se dar pelo fato da empresa ter feito uma estimativa contábil. Os efeitos tributários, eles irão se operar quando o fato acontecer. Quando aquilo for uma realidade e não uma estimativa. Então, aqui, o que é que vai acontecer? Eu preciso registrar, para fins fiscais, a devolução. E esta parte aqui em cima, se vocês lembram, eu disse, olha, isso aqui em cima é fiscal. Eu falei na primeira aula, fiscal. E esse aqui é contábil. Então, a DRE, se eu tivesse uma DRE que fosse publicada e tal, os efeitos dessa devolução não iriam aparecer, como eu estou mostrando aqui. Porque contabilmente os efeitos já foram estimados. Agora, fiscalmente, eu preciso fazer o registro. Mesmo que eu não tenha nenhum efeito aqui embaixo, entendeu? Aqui o resultado tem que ser zero. Então, o que é que eu faço? Eu tenho que registrar a devolução. Eu vou tirar isso aqui, ó.
né? Porque este lançamento aqui, eu posso fazer dessa forma, tá? Eu posso fazer dessa forma. Mas como esse lançamento desse tributo da evolução, isso está mais atrelado ao lançamento fiscal, certo? Eu vou utilizar ele como contrapartida nos lançamentos fiscais. É como eu disse, na escrituração, mesmo que você até faça diferente, que faça desse jeito aqui, como eu coloquei aqui embaixo, e utilize outra contrapartida lá em cima, como eu vou mostrar, vai chegar no mesmo lugar, na mesma configuração patrimonial. Só que o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar este daqui, que foi um lançamento que foi feito para fins fiscais. Vou fazer esse lançamento aqui, ó. Eu vou colocar a conta que eu preciso ter ajuste da receita bruta para poder reverter o valor que eu lance. O que eu tirei lá atrás, eu vou colocar agora. Esse ajuste da receita bruta ele acaba sendo sempre temporário. Então, o que é que eu vou fazer? Deixa eu tirar isso aqui antes, só para explicar. Aqui eu vou fazer o registro da devolução, como sempre foi feito. E essa devolução aqui, para fins fiscais, ela sempre, quando acontecer a devolução, eu vou registrar. Só que ela não vai ter efeito contábil, porque a estimativa já foi reconhecida. Agora, se eu tivesse uma devolução aqui no período de 30%, por exemplo, eu ia ter o efeito lá no ADRE contábil de 5% da devolução, porque 25% já tinha sido estimado. Né? Então, veja só, quanto foi a devolução? A nota fiscal que a empresa teve que emitir de entrada de mercadoria foi de 250. Então, eu vou ter 250 aqui, ó. Aí eu vou reverter todo o ajuste da receita bruta. Quanto eu tive de ajuste de receita bruta? Eu tive 200 até agora. E esse tributo de devolução, eu vou baixar também. Aqui era um controle em função de todo esse registro para ajudar a compreensão lá do crédito do tributo. Né? Só que agora o que é que vai ser feito? Vai ser 50 aqui, ajuste da receita bruta aqui, credor de 200. Aí eu fecho o lançamento. Esse cara aqui vai ser zerado, essa conta vai ser zerada. Esta conta de ajuste e essa devolução, depois da apuração do resultado, também vão ser zeradas, tá certo? Mas é que eu estou focando nessas contas patrimoniais. E o tributo da devolução, o que é que vai acontecer? Eu vou ter ainda o débito de tributos a recuperar, que é um ativo, só que aqui eu vou colocar um crédito de tributos sobre a receita bruta, sobre vendas. Né? Aí eu vou ter um crédito aqui de 50. Era o lançamento que sempre poderia ter sido feito. Agora, eu também posso fazer o contrário, foi por isso que eu disse, tudo depende da escrituração. Eu poderia pegar essa conta aqui, ó, tributos de evolução, manter do jeito que estava, crédito dela e débito de tributos a recuperar, e aqui o crédito de 50 ser na conta tributo sobre vendas. Também dava certo. Então, o que é que acontece? Tributo sobre vendas aqui, olha, quanto é que vai ser? Eu vou ter um crédito de 50. Está lá embaixo. Ó. Aí aqui eu vou ter o registro da devolução. Ó, menos 250. Está vendo que eu fiquei um efeito líquido de 200? E quem são esses 200? O ajuste da receita bruta. Quando eu faço isso, é o zero. Ó. Eu não afeto a parte contábil. Bem, só que tributariamente, a devolução vai ter seus efeitos reconhecidos. Então, o que é que vai acontecer? Se eu fosse fazer uma DRE fiscal, como é que seria? Eu teria 50 aqui, teria 250 de devolução, seria zero. Certo? E eu teria, porque a contrapartida do estoque, tá certo? É um crédito em CMV. Então, eu teria aqui, ó, 112.500. Então, só que aqui agora seria invertido. Olha. Eu teria aqui uma exclusão e aqui uma adição, que era revertendo os valores que eu tenho guardados lá.
Qual é o efeito? 87.500. Quem é isso aqui? Eu já tinha mostrado para vocês aqui, eu acho. Quem é 87.500? Está aqui, ó. 35 que eu tirei do primeiro período e 52.500 da estimação, da mudança. O efeito da devolução é 87.500, menos, né? Diminui o resultado em 87.500. Contabilmente isso já foi reconhecido, só que fiscalmente não. Quando eu reconheço a devolução fiscalmente, esses 87.500 aparecem aqui, ó. Então agora, se meu lucro real lá no início foi cheio, como a devolução aconteceu, eu vou ter a diminuição desse cara aqui, ó, desse valor. Então eu preciso fazer ajustes de modo que eu tenha um lucro real de 87.500. E já está aqui, ó. A exclusão e a adição do CMV. Vou pegar aqui, esse cara vai vir para cá, e esse aqui, Eu só vou trocar as setas. Com isso, eu chego aqui lucro real, menos 87, no caso é um prejuízo fiscal, né? Tá certo? Aí o que é que iria acontecer? Eu vou baixar aqui, ó, deixa eu pegar aqui o saldo do período anterior, né? Que é 200. Como eu fiz aqui, ó, uma exclusão, que é um débito de 200, eu vou fazer um crédito na parte B de 200. Ó. Aí eu vou zerar, tá vendo? Eu tinha 112, aí eu fiz uma adição, ó, que é um crédito, eu vou ter um débito aqui, eu vou zerar a conta. E aqui eu vou abrir a conta de prejuízo fiscal, na parte B. Prejuízo fiscal, base de cálculo negativa da CSLL. Eu estou usando só uma, mas você vai ter que ter duas. Uma para o lucro real e outra para o prejuízo e outra para a base de cálculo negativa. Então, eu vou guardar aqui 87.500, aquele prejuízo, que é que eu posso abater lá no futuro, tá vendo? Então, veja, eu tive a devolução por completo. E o efeito fiscal só se deu agora com o fato ocorrido. Né? Até então, só tinha uma estimativa, uma expectativa. E isso não tem efeito tributário. Ainda no trimestre 3, segunda hipótese, 20% devolveram. Só que para os demais, expirou. Eles não podem mais devolver. Se passaram os 9 meses. Então, o que é que acontece aqui? Esqueça a parte contábil. Vamos na transação mesmo. Olha só, você deu direito para os clientes, né, devolverem. Né? Então, chegou o prazo final. Aí 20% deles devolveram. O que é que na prática, assim, porque aí é pelo fato mesmo, é o fiscal. O que é que vai acontecer? Eu vou ter o registro de uma devolução de 20%. Para fins fiscais é só isso. Então, para fins fiscais, eu teria aqui, olha, tributos seria 40 e aqui seria 200. Como é que seria a venda? Se somente 20% devolveram, no final, o efeito do meu patrimônio e no resultado seria o quê? Equivalente a uma venda de 80% da que eu fiz originalmente. Né? Então, eu teria receita bruta de 800, menos 20% de tributo, receita líquida. Aqui. Qual é o CMV? É 450? Seria 80% dos 450. Certo? Então, meu resultado seria quanto? 280 mil. Se eu só vendesse 80%, que é o equivalente de eu vender 100 e ter uma devolução de 20%. Então, veja só, o que eu tenho que fazer aqui, olha, meu resultado deu 70. Quanto foi meu resultado fiscal, que foi dos 100%? Veja só, vou lá no primeiro período. Eu tenho aqui quanto? 350, positivo. Eu vendendo 100%, a base tributável seria essa. Eu vendendo 80%, a base seria quanto? 280. Eu tenho uma diferença de quanto aí? 70 mil. Pode perceber que 70 mil é o resultado que eu encontro aqui, ó, fiscal. É o efeito da devolução. Então, fiscalmente,
fiscalmente, eu vou ter que ter um prejuízo fiscal aqui de 70%. Porque eu reconheci 100%, e no final o que eu vou ter, na verdade, o equivalente a uma venda de 80% do que foi feito. Devolveram 20%. Então, de forma bem objetiva, eu vou tributar 80% da transação original. Então, quando eu considero os dois períodos, o resultado final tem que ser 80% da transação original. Então, é isso que eu tenho que ter fiscalmente. Agora, contabilmente, aí é que são elas. Por quê? Eu vou ter uma parte que não vai ter efeito nenhum no resultado, que são os 20%, e eu vou ter o equivalente a 5% que não se concretizaram. E aí, o que é que vai acontecer com esses 5%? Olha só, lá atrás eu tirei do resultado o equivalente a 25%, achando que ia ser devolvido. Desse valor, 5% não foram devolvidos. No final, como eu vou fechar o ciclo, eu vou ter que ter contabilmente, no final das contas, um resultado de 280 também. Não vou ter mais diferença temporária nenhuma entre o fiscal e o contábil, porque já vai estar encerrado o ciclo da transação, entendeu? Não tem mais nenhuma diferença temporária. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos primeiro aqui. Nós vamos fazer o lançamento igual o que a gente fez no anterior, para a devolução. Então, quanto é aqui? Eu vou ter 40, vou ter que colocar os lançamentos aqui, porque vai ter mais de um aqui. Vou ter devolução de 200, vou ter 160 aqui, de ajuste de receita bruta. L1. Aí aqui, ó, 200. Vejam só o que aconteceu. Eu tenho 50, certo? Eu tenho, desculpa, peraí, deixa eu ver aqui. Eu vou ter 40. Por essa devolução eu tenho nada, é zero. Concorda comigo? Eu não já mostrei no outro exemplo? Ó? Não tem nada. Fica zerado aqui. Ó. Então, o efeito da devolução dos 20% é o mesmo, não impacta o resultado contábil. Então, o que é que eu vou ter que fazer? Passivo de restituição, ele vai devolver quanto? 200. Não é isso? Vai ser 200. Tributos sobre vendas. Quanto é a questão do tributo agora? Vai ser 40. Né? Eu vou botar aqui 40. E tributos a recuperar 40. Certo? É o que ele vai ter direito. Ativo de recuperação. Nesse primeiro momento, devolveu quanto? Foram devolvidos 20%. 20% do custo, que foi 450, é 90. Então, eu vou ter 90 aqui. Ó. Voltaram para o estoque. Resolvi a devolução. Agora, isso foi... Eu estou pegando aqui a hipótese e eu tenho dois fatos contábeis. Eu tenho a devolução e tenho a não devolução. Que essa não devolução vai implicar na reversão da estimativa que eu fiz. São dois fatos. Então, eu fiz o primeiro, devolução. O tratamento é igual ao outro, só que da primeira hipótese. Só que a primeira hipótese eu devolvi, a devolução foi total. Aqui foi parcial. Bom, agora é o seguinte, o que não foi devolvido, e como os clientes não têm mais o direito de devolução, agora é da empresa, o resultado é da empresa e está garantido. É um ingresso efetivo de benefício econômico. Não há dúvidas quanto a isso. A empresa não tem mais obrigação de devolver caso algum cliente deseje. Então, o seguinte, 5% do que eu tenho, olha, não foi... O ajuste da receita bruta que eu fiz no total foi quanto? Foi de 200. Né? Que eu tive aqui, ó. Vou pegar aqui o saldo final. O saldo aqui, inicial, 200. É que foi... Inicialmente, a gente teve, no primeiro período, de 80, e no segundo período a gente teve 120. Isso aqui é no Lalu. Né? Eu tenho 200. Então, veja só, 5%, né, do montante que eu esperava de receita líquida, que era 800, 5% eu recebi. Então, veja, de 800,
20% foram devolvidos aqui, ajuste da receita bruta 160, 20% de 800, e 5% de 800 são receitas efetivas. Então, eu vou colocar aqui, ó, 40, certo? Aí, quem é a contrapartida de L5 daqui? Vai ser esse cara. Aqui, olha, eu vou baixar 10 mil aqui de tributos e vou buscar a diferença lá em passivo de restituição. Tem 50 aqui, né, de a crédito. Passivo de restituição tem 50 sobrando aqui, certo? Vou botar aqui, ó, 50. Aqui eu fecho essa conta e aqui eu fecho essa. Aí o que é que acontece? Quanto é que eu vou ter aqui no meu resultado agora? Eu vou ter aqui, olha, o somatório pegar desses dois, né, que é 50. Ah, não, desculpe, é porque aqui não tem... Desculpe. É porque aqui esse tributo não é... Eu puxei uma conta que não tem nada a ver. Essa conta aqui é tributo sobre vendas. Essa tributo sobre devolução, ela não vai afetar tributo sobre vendas, não. Ela só conversa, tributo sobre vendas continua sendo esse aqui. Ela só conversa com o ajuste da receita bruta. Por isso que no início eu coloquei. Então, é isso aqui, ó. Tributo sobre venda é o crédito ainda, que é da devolução. E eu não tenho tributo sobre vendas agora, dessa parcela contábil que eu estou reconhecendo, porque a receita contábil sempre é líquido de tributo. E a parte do tributo dessa venda de 5%, ela já foi reconhecida fiscalmente lá atrás. Porque eu reconheci a venda cheia. Né? Então, pronto. Então, tem aqui. Eu vou ter 40 mil, que é a receita líquida que ficou faltando, e 5% dos 800. Aí agora, olha... Lançamento, acho que é L6, né? L6. Pronto, e eu vou levar esse CMV para cá. 17.500. Aí o que é que eu tenho? Vejam as diferenças, viu? Vejam as diferenças. Se a minha devolução foi de 20%, o registro fiscal é esse que eu já tinha mostrado, né? 40 de crédito de tributo sobre vendas, devolução de 200. É aqui bate. Não teria ajuste de receita